Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Este episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2022, que incentiva mais vozes femininas na podosfera no mês de março. As criptomoedas têm cada vez mais diversificado a carteira de investimento, com milhares de moedas digitais disponíveis no mercado, a ponto que, em 2022, a Receita Federal já considera suas operações com implicação no imposto de renda. Ao redor do mundo, países como Índia estão votando essa semana sobre a tributação desse ativo. E para falar sobre regulamentação e taxação das criptomoedas, eu convidei Flávia Santana Benites, que é advogada e sócia do escritório Ernesto Borges Advogados, especialista em direito tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e tem pós-graduação em Direito Público pela Escola de Direito do Ministério Público. Flávia, caso algum ouvinte não esteja inteirado no assunto que a gente vai conversar hoje, como é que a gente pode descrever ou como é que a gente pode explicar o que é de fato ou o que são de fato as criptomoedas? Bom, vamos lá. Primeiramente, Samuel, nós temos que verificar que o mundo hoje está em constante mudanças. E essas mudanças, elas são para uma tecnologia. As criptomoedas nada mais são, de uma maneira bem simples, para o nosso entendimento, do que moedas digitais, virtuais. E ela tem uma particularidade, que elas são descentralizadas, ou seja, elas não são controladas por um órgão ou por um governo, tá? Como é a Casa da Moeda, aqui no caso no Brasil. Então, com as criptomoedas, o pagamento ele vai ocorrer de forma digital. Ele não depende de um banco para confirmar essas transações. Nós não temos o dinheiro físico. Então, nós podemos até entender e concluir que as criptomoedas é um tipo de dinheiro, mas diferente como outras moedas que nós temos no dia a dia, tá? Então, eu tenho aqui a diferença marcante dela ser totalmente digital, certo? Então, além disso, ela não é emitida por nenhum governo, como é o caso do real, do euro, do dólar, por exemplo. Perfeito, você tocou num ponto muito interessante, que é justamente a falta dessa intermediação, né? dessa mediação, seja de governo ou de alguma parte interessada em se valer, enfim, dessa transação. Mas por que a gente está percebendo um movimento de alguns países que estão atentos à possibilidade de taxação desses ativos digitais, né? Como é que você percebe isso em algo que já nasceu descentralizado? Perfeito. O que acontece? As criptomoedas, elas vêm revolucionando a economia e o mercado financeiro, tá? Nos últimos anos, ela teve assim, um crescimento muito, muito grande. Ela está passando todo e qualquer outro bem. Então, é necessário que o mercado faça a regulamentação. Por quê? Eu tenho um intenso crescimento. E os governos do mundo inteiro, eles começaram a perceber que se eu regulamentar este mercado, eu vou trazer uma maior segurança jurídica para os mercados e para os usuários. Então, com a regulamentação, eles entendem que esse investimento, que é considerado rentável e simples, ele vai atingir números ainda mais relevantes. E outra questão que nós temos, né, é que o governo ele busca medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Então, ao definir essas regras tributárias, ele acaba, primeira forma, trazendo uma certa legalidade para essas moedas. E outra forma é o que ocorre. Com as criptomoedas, nós temos muitos ganhos. Se todos os ganhos são tributados, os ganhos auferidos com as criptomoedas também devem ser passíveis de taxação. Então, assim, ao meu ver,
essa questão da regulamentação da taxa é muito importante, porque ela vai trazer uma maior segurança jurídica para o mercado e para os usuários. E, por outro lado, nós temos um lado negativo, que toda a regulamentação ela ocorre o lado positivo e o negativo, que seria o impacto de restringir a liquidez desses ativos. Com relação a esse lado que eu coloquei, da proteção, né, que a gente tem dos contribuintes, Samuel, o que acontece? Hoje, como eu não tenho uma natureza jurídica definida, eu tenho, por exemplo, no Brasil, definido a relação do imposto de renda e do ganho de capital. Só que eu tenho estados que querem cobrar o ICMS, que querem o ITCD, tem alguns municípios que querem, por exemplo, o ISS. Então, a partir do momento que eu tenha uma norma legal determinando, eu vou impedir abusos por parte das autoridades de uma possível discricionariedade na cobrança dos tributos. Perfeito. É um dilema, o que você bem colocou, né? Quando a gente coloca isso sobre a esfera da regulamentação, a gente sempre vai ter pontos positivos, negativos, e eu acho que tem uma variável adicional aí, que é essa premissa de trazer uma tecnologia que é absolutamente disruptiva, que parte do pressuposto de que não há uma intermediação, para uma indústria que é tradicional, se vale de valores e de princípios e de meios tradicionais. Então é aquela coisa, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de um futurólogo americano que ele diz que a transformação não é uma opção. A mudança já não é uma opção. Ela já é uma realidade, a gente não consegue controlá-la. Então, eu acho que toda essa dinâmica e todas essas discussões a respeito da premissa do blockchain, né, que é justamente tudo, o pano de fundo disso que a gente está conversando, eu acho que isso ainda vai dar muito pano para manga. Evidentemente que a gente tem dentro desse ecossistema pessoas que estão buscando, enfim, a percepção e olhar do que lhe compete, do que lhe favorece, mas você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, absolutamente fundamental, e você tem muita razão no que você fala, que hoje a beleza dessa tecnologia toda, que é essa descentralização, que é essa possibilidade de você ter eventualmente liquidez, enfim, tudo mais, em escalas diferentes do que estava atualmente tendo, também dá margem para coisas muito ruins, como você bem colocou, lavagem de dinheiro, financiamento de ações de terrorismo e assim por diante. Então isso, de fato, é um dilema que a gente vai ter que sentar na mesa para conversar, né? Não tem muito como fugir disso, né? Se para a coisa escalar efetivamente, para ela ter proporções globais, como de fato se espera e almeja, e sair desse enorme... A gente tem, sei lá, talvez milhares de criptomoedas hoje em dia, né? De títulos de criptomoedas distintas, para a gente sair desse ecossistema e entrar numa galáxia menor, talvez, né, com agentes definitivos ou menores, né, para ter os ativos que você realmente possa recorrer, eu acho que esse cenário de futuro, ele parte, na minha opinião, também para uma premissa de conversa, regulamentação e tudo mais, né? Então não tem muito efetivamente como fugir disso. A regulamentação pela própria segurança jurídica, né, Samuel? Perfeito. Hoje nós temos os investimentos, são sólidos, são seguros, mas eu não tenho uma regulamentação. Então, ao mesmo tempo que são sólidos, são seguros, se ocorrer algo, a quem buscar? Sim. Né? Então, a regulamentação é extremamente importante para a segurança jurídica dos investidores. Bom, neste mês o Parlamento Europeu votou a rever um projeto, né, de regulação de ativos digitais que pode proibir criptomoedas no continente, devido justamente a essa ideia toda aqui de preocupação contra não só a questão efetivamente do uso prático dessas criptomoedas, mas também é uma coisa curiosa e preocupante que é o crescente aumento dos gastos energéticos por conta da mineração. O que você tem a dizer pra gente, Flávio, a respeito dessa coisa que é muito curiosa, né? Porque eu não sei se o nosso ouvinte que tá agora acompanhando o nosso papo se dá conta de que para você minerar, digamos assim, para você poder ter esse ativo de maneira, digamos assim, não transacional,
você tem que buscá-lo. E você busca isso por meio de uma série de tecnologias que se te falem de recursos tecnológicos e tudo isso, no final do dia, gasta e muito energia, né? Gasta muitos recursos, placas de vídeo, enfim. Queria te ouvir um pouco sobre esse contexto, quer dizer, é um novo mundo, né? A gente tem hoje preocupações que transcendem a questão, digamos, da regularização, da regulamentação, questões jurídicas pontualmente. A gente tem questões de ordem prática mesmo, de infraestrutura, né? Exatamente. O que ocorreu, né? Essa proposta, ela foi colocada em discussão e essa proposta, ela tinha o intuito justamente de uma regulamentação mais rígida para o criptoativo, porque o que eles argumentavam é que o uso exagerado de energia na mineração, ela traz um efeito negativo. Então, a ideia primordial da proposta era proibir as moedas digitais, baseadas no consenso da prova de trabalho que exige um alto poder de computação para a quebra dos códigos criptográficos. Contudo, Samuel, essa proposta ela acabou sendo rejeitada, né, em votação no Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento da União Europeia. Então, olha aqui, nós temos aqui na questão de alguns países que estão banindo, né, as criptomoedas, então nós acabamos tendo duas vertentes. A primeira, justamente, é pelo uso exagerado da energia na mineração, que é algo absurdo, então ela é um contraponto que acaba sendo, de certa forma, negativo. Agora, outro motivo que também leva esses países estarem banindo, né, as criptomoedas é que as autoridades elas veem como um uso ilegal o uso das criptomoedas. Por qual fato? Pelo fato deles não conseguirem controlar ou regularizar essas transações financeiras feitas com essa tecnologia. Então, veja, nós temos aí uma moeda digital que nós temos um lado muito negativo do uso exagerado de energia na mineração. E, por outro lado, o que nós temos? Que essas moedas virtuais, elas permitem que sejam realizadas através de compras de bens ou serviços online de forma anônima. Então, com isso, o governo ele perde totalmente o controle. Sim. Agora, sim, até uma opinião minha particular, né? Eu tenho comigo que o fato dessas moedas serem descentralizadas, a tarefa de bani-las é quase impossível. Pois é. Tanto é que até nesse viés aí, que é um viés muito forte, a questão do uso exagerado da energia, essa proposta ela já foi rejeitada pelo Comitê de Assuntos Econômicos. Flávia, como é que é feito atualmente? Como é que os países se organizam para fazer, ou quais são os projetos, né, de taxação dessas criptomoedas que a gente está percebendo ao redor do planeta aí? Samuel, a maioria dos países, eles têm equiparado as moedas virtuais, né, como bens, como uma propriedade. Então, a maioria, a tendência é tributar o ganho de capital, ou seja, a diferença auferida entre a compra e a venda, o lucro obtido. Cada país acaba tendo as suas particularidades, é óbvio, né? Uhum. Alguns exemplos que nós temos, por exemplo, a União Europeia, elas estão isentando a aplicação do imposto sobre o valor acrescentado. O Japão, ele já está com uma taxação nas criptomoedas no país, no entanto, no escopo de imposto sobre consumo, né? Uhum. E ele está trazendo aí uma isenção caso ocorra entre as partes localizados no Japão no momento da transação. Na Índia, eu peguei só alguns exemplos até para a gente debater,
O presidente do Conselho Central de Tributação Direta da Índia, ele afirma que qualquer pessoa que obtiver lucros terá que pagar o imposto sobre eles. E esse imposto é sobre os lucros. Então, assim, dos países que já regulamentaram, que nós já temos a taxação, o que se tem é a tributação do ganho de capital, Perfeito. do lucro auferido pela compra e venda. E como é que a gente está hoje pensando aqui na nossa realidade? Como é que esse tema está rodando aqui no Brasil? A gente está caminhando para uma regulamentação? A gente já tem um primeiro modelo de taxação? Qual que é o status atual aí de momento sobre o tema? O Brasil, nós estamos caminhando para a regulamentação, nós tivemos um projeto de lei que já foi aprovado pelo CAD, e a Receita Federal, né, em 2019, vendo essa crescente das moedas digitais, ela fez uma instrução normativa, a de número 1888 de 2019, onde ali ela colocou a taxação da moeda aqui no Brasil, né? Então, a taxação que ela coloca é como um bem, da mesma forma que um imóvel ou uma aplicação financeira é feito para fins do imposto de renda. Então, nós temos hoje aqui no Brasil a questão do ganho de capital, desde que o meu lucro auferido seja em valores superiores a R$35 mil, né? Então, aqui no Brasil hoje, apesar de eu não estar ainda regulamentado, a Receita Federal ela publicou essa instrução normativa e, através dessa instrução normativa, todos os lucros a valores acima de 35 mil estão sujeitos ao pagamento do IR sobre o ganho de capital. E a alíquota incidente, né, sobre esse ganho de capital, ela é de acordo com a sua faixa etária do ganho. Então, até 5 milhões eu tenho uma alíquota de 15%, entre 5 e 10 uma alíquota de 17,5%, entre 10 e 30 milhões uma alíquota de 20%, e acima de 30 milhões eu já tenho uma alíquota de 22,5% ao mês. E lembrando, esse ganho de capital, ele não é feito na declaração do imposto de renda anual. Esse ganho de capital, ele tem que ser realizado mensalmente. Então, se eu realizei a venda de criptomoedas em um valor superior a 35 mil por mês, o lucro dessa operação está sujeito ao pagamento e eu tenho que pagar esse IR no último dia do mês subsequente a essa venda. Se assim eu não fizer, eu tenho multa e juros. É o mesmo procedimento do mercado de valores, né? Então, se você vendeu, tem lá uma ação, você vendeu essa ação, se ela trouxe lucro acima de 35, você tem que pagar a sua famosa DARFzinha ao final do mês subsequente, né? Exatamente, e lembrando que essa responsabilidade é inteiramente do investidor. É isso aí. Não adianta você apelar para a corretora, para quem te vendeu, para aquele seu cunhado que falou, vai lá que tem uma cripto que é incrível. Se você não fizer isso, não ficar atento a isso, é você o responsável, né? Você é o responsável e você passa a dever ao tão temido leão, né, Samuel? Nesse caso, não é nem um leão, é um dinossauro enorme, né? Se a gente está falando desses ganhos. Com uma alíquota que pode chegar até 22,5%, né? Realmente a gente tem que tirar a figura aí do leão e passar para um dinossauro. Enorme. Você tem toda a razão. Bom, a gente está concluindo aqui o nosso papo, Flávio, mas eu queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes, até pela tua experiência, enfim, um pouco dos olhares que você entende que uma pessoa, qual é o ponto principal, enfim, que a pessoa precisa ficar atenta ao investir em criptomoeda, né? A gente está falando aqui de ganhos enormes, muito se fala sobre isso. É importante também dizer que confunde-se muito, né? Tem uma percepção muito pejorativa do mercado de criptomoedas, né? Confunde-se com sistemas de pirâmide, coisas nesse sentido.
ao final do dia, enfim, a desonestidade está naquela pessoa que eventualmente te fez uma oferta e que não se vale, digamos, de uma estrutura sólida, enfim, que não tem ali uma corretora devidamente registrada no órgão competente do país de origem dela, que no caso a B3, enfim, não tem ali, né, uma estrutura legal para poder ofertar aquele bem, enfim, para poder ofertar aquela cripto. Que cuidados, além do bom senso, né, além do radar ligado sempre, que a gente precisa ter para começar a entrar no mercado de cripto? Então, para quem está entrando, começando, a primeira questão que eu sempre coloco é estudar, tá? Estudar muito o que é a criptomoeda, quais os tipos que nós temos, para que ele tenha uma maior segurança nesse investimento. Como pilares dessa segurança, nós temos a segurança da carteira, tá? Então, eu sempre aconselho guardar em uma carteira digital do que deixar nas corretoras de criptomoedas, tá? Ou realizar os investimentos em fundos da Bolsa de Valores. Outro detalhe que é assim extremamente importante é a diversificação para a proteção do patrimônio. Então, quando você vai investir e é um investimento que está em alta, que enche os olhos, é importante estudar, comprar moedas diferentes e também investir em um fundo com as principais moedas do mercado. Então, aqui a palavra é diversificar, tá? E como nós temos as criptomoedas, mas ainda nós não temos uma regulamentação, nós não temos um órgão do governo, um outro detalhe é que se invista uma parcela pequena do patrimônio. Tá? Os economistas, em estudos que eles realizam, eles colocam que o investimento deve chegar no máximo em 5% do seu patrimônio. Agora, a partir do momento que nós tivermos a regulamentação, que está aí para sair, eu acredito aí que no máximo 60 dias nós tenhamos, aí muda o cenário, aí eu vou ter a segurança jurídica e, obviamente, com a segurança jurídica, o mercado também muda, então eu posso investir uma parcela maior, mas eu sempre coloco esses pilares, a segurança da carteira, a diversificação para a proteção do seu patrimônio e, neste momento, investir no máximo 5% do seu patrimônio. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, onde a gente teve uma conversa muito bacana, muito especial com a Flávia Santana Benites, que deu pra gente uma aula de como olhar para sistemas de regularização, taxação, legalização, enfim, de toda essa agenda absolutamente importante relacionada a criptomoedas, né? Esse é um tema absolutamente atual, necessário, e a gente está entrando nesse caminho, né, talvez de maturidade dessa agenda toda, né, de blockchain aqui no Brasil e no resto do planeta também, como um todo. Então o papo foi muito legal, foi necessário. Eu confesso que eu vi pouco sobre essa agenda aí, efetivamente falando sobre as questões relacionadas à declaração de bens e valores atreladas às criptomoedas, a regulação e as taxações das criptomoedas ao longo do planeta. Então eu acho que a gente produziu um conteúdo muito legal assim e que vai ficar disponível para vocês, bem como os mais de 180, 200 entrevistas que a gente fez ao longo da nossa trajetória nesses quase não, mais de 2 anos de transformação digital CBN. Então eu faço um convite para você, minha cara ouvinte, meu caro ouvinte, a nos acompanhar em todas as plataformas de conteúdo, no Spotify, no podcast, no Deezer Podcast, no Apple Podcast e todas as outras plataformas que, caso você eventualmente esteja chegando até o nosso conteúdo hoje por conta desse tema, para procurar, a gente tem N entrevistas com N protagonistas dessa indústria falando sobre todos os temas que você possa imaginar, por inovação, por inteligência artificial, por todo o ecossistema das startups. A gente fala muito sobre biotech
Enfim, é uma enormidade de temas ao longo desses mais de 2 anos, como eu mencionei, e a gente tem um banco de dados, um acervo enorme de assuntos que eu tenho certeza que podem interessar você, enfim, ao seu amigo, à sua amiga, que tem ali um interesse particular dentro dessa agenda de tecnologia, de inovação e, sobretudo, de transformação digital. Então, indique para o seu amigo e para sua amiga, que eu tenho certeza que eles vão gostar, porque esse programa é feito com muito carinho, com muita atenção. E eu também gostaria de fazer um convite para você me seguir nas redes sociais no @SamuelLeite. Eu tô lá no Twitter, no Facebook, no Instagram. No Instagram eu sou meio discretinho, tô postando pouca coisa, mas eu vou começar a postar mais conteúdo por lá. E nesses espaços a gente acaba dando sequência às conversas que a gente tem aqui dentro do podcast. Então, seguindo por lá, a gente acaba dando sequência, continuando a conversa que a gente inicia por aqui. Bom, como eu sempre digo, cuide dos seus, fique bem e até a próxima, pessoal. Tchau.